Olá! Dando sequência à nossa série sobre como atuar no direito eleitoral, hoje nós vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho do direito eleitoral. O que eu faço? Quais as formas de atuar? Quais as oportunidades de trabalho que eu tenho no direito eleitoral? Vamos lá? Quando a gente pensa na atuação profissional com o direito eleitoral, a gente quase que é remetido imediatamente para as eleições. Isso gera uma falsa percepção de que o advogado eleitoral só trabalha a cada 2 anos, o que não é verdade. A gente trabalha muito a cada 2 anos, mas nós trabalhamos sempre, porque a atuação no direito eleitoral ela não se limita à realização das eleições. Então, como que funciona esse mercado? Quais são as possibilidades de atuação? Primeiro, a atuação mais permanente com o direito eleitoral é a advocacia partidária. O que é a advocacia partidária? É aquela atuação ali no dia a dia dos partidos políticos. Nós sabemos que os partidos eles são nacionais, né? Eles precisam ter esse caráter nacional, porque a própria Constituição e a lei assim o exigem, mas eles são dirigidos nas 3 esferas federativas. Então nós temos os diretórios nacionais dos partidos políticos, os diretórios estaduais e os diretórios municipais. O diretório é o órgão permanente do partido, é o órgão de direção permanente do partido. Quando o partido ainda não está organizado para ter um diretório, ele funciona através das suas comissões provisórias, que são órgãos provisórios, né? O próprio nome já diz, que dão existência jurídica para o partido até que ele constitua o seu órgão definitivo, o seu diretório. A advocacia partidária funciona nesse suporte a esses órgãos de direção partidária. Então, aqui no âmbito do Estado, nós temos os diretórios estaduais, os diretórios municipais, que demandam de advogados, porque fazem reuniões onde precisam de deliberações registradas em ata, que precisa entender a dinâmica do partido, entender as disposições do estatuto do partido e, portanto, o profissional de direito ele é fundamental nessa assessoria, consultoria para os partidos para que eles possam andar ali segundo a lei e segundo os seus estatutos. Uma outra questão absolutamente relevante para a advocacia partidária é que as prestações de contas dos partidos, que são anuais, todo ano o partido precisa prestar contas, necessariamente precisam ser assistidas e apresentadas por um advogado. O processo de prestação de contas é um processo contábil, mas que tem natureza jurisdicional, ou seja, é um processo judicial que chega ao seu termo, né, através de uma sentença ou de um acórdão. Portanto, é absolutamente imprescindível a participação do advogado nessas prestações de contas. Portanto, todo partido precisa de ter um advogado, ainda que seja uma vez por ano, no momento de prestar contas. Isso não é o ideal. O ideal é que o partido mantenha uma estrutura de assessoramento jurídico contínuo para minimizar os seus riscos eleitorais, porque quando um advogado atua ao longo dos anos, ao longo do ano, para o partido, ele já vai antever as demandas e vai estar blindando o partido desses riscos jurídicos, como, por exemplo, na escolha de candidatos que eventualmente tenha alguma restrição jurídica. Se o advogado está acompanhando o dia a dia do partido, ele vai saber que da lista dos candidatos que eventualmente podem ser apresentados, esse ou aquele possui algum risco jurídico que precisa ser
mitigado ou precisa ser comprovado que não há possibilidade dessa mitigação para que lá na campanha não haja um problema maior. Então a advocacia partidária é uma das oportunidades do mercado de trabalho da justiça no direito eleitoral, que é perene, é constante, ela se dá ao longo de todos os anos e não só nos anos eleitorais. Uma outra possibilidade no mercado do direito eleitoral, por óbvio, são os concursos públicos. Nós temos uma justiça especializada, que é a justiça eleitoral, que tem toda a função de coordenar, administrar, realizar as eleições, manter as anotações dos partidos políticos e também julgar os processos no âmbito eleitoral. Além de regulamentar as eleições através das resoluções que a gente falou lá no nosso programa anterior. Então, a Justiça Eleitoral possui uma estrutura, um quadro próprio, permanente, de pessoal, né, com exceção dos seus membros, dos seus juízes membros, que funcionam por biênio. Ela tem uma estrutura de pessoal própria, permanente, de servidores efetivos e alguns servidores cedidos. Então, uma boa oportunidade do mercado do direito eleitoral também são os concursos para a justiça eleitoral. Concurso não é muito minha praia, então não vou me aprofundar aqui. Por fim, nós temos a advocacia eleitoral. E o que é a advocacia eleitoral? Como que ela se difere da advocacia partidária? Na advocacia partidária, acho que nós deixamos bem claro, se dá esse assessoramento constante para os partidos. Só que além dos partidos, nós temos os candidatos, que muitas vezes não utilizam dessa estrutura do partido para organizar, gerir as suas campanhas. E via de regra, os candidatos eles buscam equipes especializadas no direito eleitoral para a condução das suas campanhas. E esse é o nosso grande filão. Como que o advogado eleitoral atua fora das eleições? Com planejamento, com organização interna, com análise de risco jurídico, com esse suporte para quem eventualmente deseja ser candidato. Enquanto o advogado partidário dá o suporte para as estruturas partidárias, o advogado eleitoralista ele dá o suporte tanto para partido quanto para os candidatos. Então, o grande filão da advocacia eleitoral é exatamente esse acompanhamento dos candidatos, né? Então, imaginemos numa realidade de Goiás, com quase 4 milhões de eleitores, salvo engano, nós tivemos nas últimas eleições quase 5 mil candidatos, 5 mil registros de candidaturas a serem feitos nos 246 municípios do estado de Goiás, e cada um desses candidatos, em tese, é um cliente em potencial para a advocacia eleitoral. Portanto, é um grande mercado a ser explorado pelos profissionais do direito, com todos os limites éticos que a nossa profissão nos impõe, mas é importante, é necessário destacar a relevância para o candidato, para quem tem um projeto político, de buscar esse assessoramento jurídico eleitoral. Muitas candidaturas viáveis do ponto de vista eleitoral, com uma base de apoiamento, acabam não se consolidando porque não tiveram esse acompanhamento próximo aí de um profissional do direito para poder orientar esse candidato e mitigar os seus riscos. Então nós temos, todo candidato é um potencial cliente para um advogado eleitoral, e a cada 2 anos nós temos eleições que envolvem milhares de candidatos. Então, portanto, esse é o grande filão da advocacia eleitoral, atuar em prol dos candidatos, daqueles que se dispõem aí à representação popular através do mandato, através das urnas, que para mim é um extremo ato de coragem, né? Quem coloca o seu nome à disposição para ser votado e receber toda espécie de crítica e ter a sua vida escrutinada é de fato um corajoso que merece ser bem assistido por um bom profissional do direito. Então, resumindo,
a atuação no âmbito do direito eleitoral. Ela pode se dar através da advocacia partidária, através da advocacia eleitoral, no suporte aos candidatos e também através dos concursos para a justiça especializada, que é uma das mais competentes, completas e céleres que nós temos, que é a justiça eleitoral. Próximo programa a gente segue respondendo vocês, entre em contato com a gente, estão aqui nossas redes sociais, mandem suas perguntas, seus questionamentos, que nós temos a maior alegria de compartilhar com vocês aquilo que nós temos estudado a respeito do direito eleitoral. Até mais!